Que Deus possa te abençoar grandemente. Nós estamos neste último momento, nesta última ministração desta série, desta campanha, vencendo o medo, vivendo com coragem e esperança. E hoje eu o convido a abrir a sua Bíblia no Salmo 92, de 12 a 14, que diz: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. O nosso tema: o medo de enfermidades, velhice e morte. Vamos começar reconhecendo que estamos falando não sobre a doença, o envelhecimento e morte, mas falamos sobre o medo que as pessoas possuem apenas de ouvir falar a respeito de enfermidade, de velhice e de morte. Não há como evitar isso, mas quando nós possuímos uma situação de risco com esse tema, quando nós nos sentimos ameaçados, quando falamos deste tema, realmente existe uma questão em nosso interior, existe um problema. Nós não podemos de forma nenhuma fugir destes temas. O fato de você ter um pensamento fugaz de que tudo o que você está sentindo pode ser ruim e anormal, nos traz, sem sombra de dúvidas, angústias. Muitas pessoas possuem síndrome de ir ao médico. Pessoas que, se tem uma dor de cabeça ou uma febre, qualquer coisa, é motivo de pensar: tenho que procurar um médico porque eu estou morrendo. É um pânico. E nós precisamos de tratar com esta situação. Na vida, nós passamos por momentos de adversidades, né? Não tem jeito. Muitas vezes passamos por uma cirurgia, uma intervenção cirúrgica, passamos até mesmo por uma enfermidade, um momento que precisamos de sermos até mesmo internados, mas nós precisamos de entender que a nossa fé, ela está em Deus. Você não deve saber desta pesquisa, mas existe uma pesquisa que diz o seguinte: somente a partir de 1920 que as pessoas começaram a ir ao médico de uma forma mais corriqueira, uma vez por ano, né? As pessoas começaram a fazer o check-up, né? Isso começa no primeiro mundo a partir de 1920. Nós entendemos que as pessoas hoje se preocupam muito mais com enfermidades do que há anos atrás. Existe uma associação nos Estados Unidos que ela faz uma pesquisa referente à síndrome de medo de enfermidades. A organização, que é chamada de Nielsen, estima que 80 comerciais de medicamentos funcionam na TV mundial por dia. São gastos mais ou menos 4,5 bilhões de dólares em comerciais, em marketing farmacêutico. A indústria da farmácia, a indústria dos medicamentos prolifera de uma forma tremenda a questão das enfermidades. Hoje é comum uma pessoa estar com algum sintoma, entrar no doutor Google e olhar, não é isso? E muitas vezes essas pessoas fazem algo muito preocupante: elas se automedicam. Isso é extremamente grave. Eu gostaria de destacar como primeiro ponto preocupação e pavor de enfermidade. Existe as pessoas que possuem hipocondria, e a hipocondria, ela é definida como medo irracional de estar doente. O ser humano em nossos dias possui uma obsessão pela questão da saúde física. Hoje as pessoas se preocupam muito mais
com o estereótipo, com aquilo que é aparente, com a forma física. Por isso que as pessoas, sempre estão vinculadas a algum tipo de exercício. As pessoas veem na televisão um medicamento, sempre existem na internet ou na televisão aqueles medicamentos que são medicamentos que parecem verdadeiros elixires de vida plena e abundante, não é isso? E a pessoa, ela toma para ficar magra, para ficar forte, para se sentir sarada, para se sentir bem. Não é proibido fazer exercício, né? Pelo contrário, é positivo fazer exercício. Fazer exercício faz bem não só ao corpo, mas faz bem também à psique, faz bem à alma, faz bem à mente, é coisa boa. Mas nós precisamos de entender que a vida passa. Nós estamos na terra não para vivermos aqui eternamente. Nós estamos na terra de passagem. Muitas pessoas estão extremamente preocupadas com a sua saúde física e não lançam mão daquela antiga pergunta. Os antigos gostavam de fazer esta pergunta: onde eu vou passar a eternidade? Muitas pessoas relatam que uma pessoa em nossos dias, no máximo, ela pode viver 120 anos. O que é 120 anos? Comparado com a eternidade. 120 anos comparado com a eternidade não é nada. Preocupação muitas vezes está em nossa mente, uma preocupação exacerbada, e esta preocupação ela nos remete ao passado e nós ficamos deprimidos, porque vivemos o passado. Muitas vezes nós também nos tornamos ansiosos. Aí nós vivemos o futuro. Tem pessoas que eu conheço que são homens e mulheres do futuro. Não conseguem viver o tempo presente. Eu gostaria de convidar você para viver o tempo presente. Lá em Mateus, no capítulo 6, o versículo 27, nos diz de uma forma maravilhosa: portanto, pare de se preocupar com o amanhã, porque o amanhã vai se preocupar com ele mesmo. Em outras palavras, não arraste as coisas que podem acontecer no futuro para o presente. Tem gente que arrasta as coisas que podem acontecer no futuro para o aqui e agora e não conseguem viver o passado, porque já passou, não conseguem viver o futuro, porque não chegou, e também não conseguem viver o presente, porque sempre andam angustiados. Cristãos e a maioria dos terapeutas concordam que uma chave para estancar esta situação é tratar bem do coração, é tratar bem da mente. A psique é a sede das nossas emoções. À luz da palavra, nós somos formados de corpo, que no grego é o soma, não é isso? É esta carne. Nós somos formados do pneuma, que é o espírito que comunica com o trono de Deus. Nós somos seres espirituais e também nós temos a psique, a nossa mente, que é a sede das nossas emoções. A sede das nossas emoções é o gerente. Nós entendemos muito bem essa questão de gerência. Quando nós temos uma dor de cabeça, é porque o gerente está dizendo que tem alguma coisa adversa, não é isso? Quando nós temos uma tonteira, não é isso? É o gerente, a nossa psique, dizendo tem alguma coisa adversa. Mas o ser humano cheio do Espírito Santo, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele não é direcionada pela psique, pela mente, mas é direcionado pelo Espírito. Quando nós somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus, a nossa confiança está em Deus. Não fique preocupado com a enfermidade. Isaías 53:4 nos diz: certamente ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Deus é o Deus que pode te abençoar, ministrando sobre a sua vida graça,
sarativa. O nosso Deus é o Deus que sara. Outro ponto que eu gostaria de destacar: medo da inutilidade. Como você pode pensar que você é inútil? Você é coroa da criação de Deus. Deus, ele te ama de uma forma maravilhosa. Muitas vezes nós temos medo de nos tornarmos obsoletos, irrelevantes. Nós tememos a terceira idade, tememos a velhice. Somos uma sociedade que valoriza somente a juventude e queremos desesperadamente adiar o envelhecimento. Olhar para o nosso avô, para a nossa avó, para os nossos pais, com tranquilidade, com afeto, nos faz entendermos que hoje eles estão mais velhos do que nós, mas amanhã nós estaremos mais velhos que pessoas muito mais jovens do que nós. Nós precisamos de entender que Deus, ele quer te abençoar de uma forma poderosa, e você não pode ficar com essa síndrome de medo, de desespero e de pavor. Basta ao dia o seu próprio mal. Quando nós olhamos a questão de velhice, logo nós apontamos o momento da terceira idade como o momento do esquecimento. Quando nós começamos aos 45, de 45 a 65 anos, de vez em quando a gente esquece alguma coisa. Por exemplo, eu tenho ainda um pouco menos de 45 anos, mas hoje eu já esqueço muita coisa, né? O HD está lotado, é muita informação todos os dias. Nós falamos na primeira lição que Augusto Cury, ele diz o seguinte, que uma criança de 7 anos hoje tem muito mais informações do que um imperador romano no auge, no ápice do Império Romano. Mas são informações infrutíferas. E estas informações, elas não geram em nós lucidez, não geram em nós graça. São informações sem nenhum tipo de valor. Hoje nós temos muito medo, não é isso? Quando nós pensamos em esquecimento, logo nós pensamos em Alzheimer. Mas, por favor, não pense dessa forma, não. Deus está cuidando da sua mente neste momento. Lá em Atos, no capítulo de número 2, ou em Joel 2:28, nos diz: derramarei do meu espírito sobre todos. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, terão sonhos. Na nossa velhice, Deus continuará a encher-nos com o seu Espírito e a dar-nos sonhos da vontade dele para as nossas vidas. Deus dará sonhos também para nós a respeito da vida de outras pessoas. Como é vital que possamos envelhecer, mas envelhecermos no Senhor. Isso nos leva a entendermos que não é preciso ter medo da velhice ou da morte. O apóstolo Paulo, ele afirma lá em Filipenses 1:21, portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você é chamado a viver não na dinâmica dos homens, mas na perspectiva de Deus. Quando Jesus Cristo viu sua amiga Maria sofrendo a morte de seu irmão Lázaro, disse para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá eternamente. Ele nos fala a respeito da morte. A morte, ela foi subjugada pela Páscoa. Nós morremos, mas nós seremos ressuscitados em Jesus Cristo, nosso Senhor. Em 1 Coríntios, no capítulo de número 15, Paulo interpretou os profetas à luz da ressurreição de Jesus Cristo. Quando este corpo perecível se revestir de algo imperecível, e este corpo mortal se revestir de imortalidade, então o dito que está escrito será cumprido. A morte foi engolida pela vitória. Jesus Cristo, ele ressuscitou. Quando Cristo saiu do túmulo,
o maior inimigo da humanidade fora derrotado, a fonte mais profunda de nossos medos. Quando nós realmente confiamos em Cristo, nós entendemos que nós passamos de uma vida para outra, porque a morte para o cristão não mais existe. Nós entendemos que João, no capítulo 14, versículo 1 e 2, nos diz: não se turbe o vosso coração, confie em Deus, confie também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito que iria preparar-vos lugar. Como Davi no Salmo 23, podemos dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois estás comigo. Esta esperança em Deus, essa esperança em Jesus Cristo muda toda a nossa concepção a respeito da fragilidade, a respeito das enfermidades e a respeito da morte. Eu e você estamos envelhecendo, aleluia! Quando você começou a tomar consciência de que você é mais velho que outras pessoas, é porque você está experimentando este momento. A cada dia que passa, a cada minuto que passa, nós nos encontramos mais velhos. Isso é bênção de Deus. Deus nos dá graça para vivermos todos os dias e no decurso dos anos a partir dele. Quase todos nós vivemos a maioria dos dias sem pensar muito sobre a nossa própria mortalidade. Por isso que muitas pessoas se preocupam sempre com as coisas materiais e se esquecem das espirituais. A Bíblia aborda a necessidade de vencermos o medo, mas só poderemos vencer o medo por intermédio da graça de Deus. A Bíblia aborda o medo com mais frequência do que qualquer outro tópico, exceto a justiça e o perdão. Os demais tópicos que a Bíblia trata, o terceiro maior é a respeito do medo. Muitas vezes nos ensina a não ter medo, porque Deus está conosco. Mas embora geralmente a Bíblia também nos diz que nós precisamos de ter o temor do Senhor. Lá em Provérbios, no capítulo de número 1, versículo de número 7, nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós precisamos de entender que nós precisamos de temer a Deus. Nós precisamos de ter temor deste Deus tão maravilhoso. E este temor nos faz vencermos outros medos. Concluindo, o escritor de Provérbios nos chama a temermos ao Senhor. É reverência, respeito. Temor é buscar andar com cuidado na presença de Deus, diante da face de Deus. Eu gostaria que você neste instante tão importante, que nós estamos encerrando estas 7 semanas tão especiais, eu gostaria que você passasse, a partir de hoje, a temer ao Senhor, confiando em seu amor, na sua benevolência, em todos os dias da sua vida. Quando nós cremos em Deus de uma forma poderosa, nós não tememos a morte, não tememos a vida, não tememos as enfermidades, porque nós entendemos que o Senhor Jesus está no controle de todas as coisas. Aproveite esse instante e aceite a Jesus, porque a palavra de Deus nos diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eis que eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ó Deus, eu abençoo esta vida. Eu declaro que esta vida hoje está depositando toda a sua confiança em Deus. Nós abençoamos e declaramos que nós confiamos verdadeiramente no Senhor. E nós entendemos que por intermédio do teu grande amor, nós vencemos e derrotamos todos os medos. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre esta vida e sobre esta casa, em nome de Cristo. Amém e amém. Somos igreja juntos. Que Deus nos abençoe.